7 do livro de Números, mais através da instrumentalidade do irmão Gilmar Cleiton, com quem já está a oportunidade. É com você, Gilmar. Seguindo aqui no nosso comentário, ainda acerca sobre a atitude dessas filhas de Zelofeade, só retomando o final, né, da minha última fala, foi justamente a atitude delas em chegar diante daquelas autoridades, né, uma atitude de humildade, uma atitude sem reivindicar acaloradamente, né? Como nós vimos em alguns episódios na televisão de protesto, sem esse sentimento. Mas foi um sentimento que gerou a uma atitude daqueles líderes ali. A Nova Versão Internacional, quando fala desse versículo número 2, quando elas se puseram ali diante de Moisés, ela traz a expressão se prostraram à entrada da tenda. Eu estou reproduzindo aqui um versículo número 2, visto na tradução Nova Versão Internacional. E isso pode ter sido um dos fatores que levou àquela atitude daqueles homens de ouvi-la, de trazer à tona aquela reivindicação delas, e uma atitude por parte de Moisés. A gente vai ver que Moisés, ele não despreza aquilo que foi reivindicado por elas, mas ele leva até Deus. E isso nos traz uma reflexão sobre os nossos dias hoje, né? É muito triste quando a gente vai, irmãos, em algumas reuniões promovidas, onde se vai tratar coisas concernentes à obra do Senhor, em que se levanta aquelas oposições acirradas, que chegam muitas vezes até a bate-bocas. Tomemos cuidado, meus irmãos, com nossas atitudes. Existirão, sim, sempre divergências de opiniões. Onde estiver pessoas reunidas, haverá a questão da divergência de opiniões, mas que possamos tomar como exemplo até mesmo as pessoas que não seguem a nossa fé. Eu já tive a oportunidade de participar muitas vezes de reuniões de empresas, essas coisas, e quando existe um embate, a divergência de opinião, se escuta a outra pessoa, se escuta a opinião daquela outra pessoa, e existe agora muito acerca disso aí na administração, de você crescer junto, o grupo crescer junto, ouvindo as opiniões, e assim o grupo vai crescendo. Que possamos ter essa ideia também em nossas vidas cristãs, que não venhamos a levar a nossa opinião como sendo a mais correta de todas em detrimento das outras opiniões. Que possamos também ter esse sentimento que houve em Moisés e naqueles líderes, de considerar aquilo que estava sendo falado, aquilo que estava sendo dito. E olha que estava sendo dito por mulheres. Eram mulheres que estavam falando aquilo ali, numa cultura em que a mulher era muitas vezes, aos olhos ocidentais, menosprezada. Aos nossos olhos ocidentais, vamos dizer assim, os olhos da sociedade atual, né? Então a atitude sábia de Moisés foi justamente levar a questão ao Senhor, assim como fez em vários outros problemas que ele enfrentou. Eu destaquei aqui acerca do blasfemador, do homem que blasfemou ali contra o Senhor, e em outro caso em que um jovem ali desrespeitou o sábado, né? Então essa foi uma atitude louvável da parte de Moisés, levar a questão até o Senhor. Então que possamos também, os líderes, aquelas pessoas que exercem lideranças na igreja, que possam estabelecer isso também para as suas vidas, de consultar ao Senhor em suas decisões, fazer disso um hábito, que se torne isso uma coisa natural. Senhor, como eu devo proceder diante dessa atitude? Como eu vou fazer? Será que eu devo considerar muitas vezes algo que vai de encontro à minha ideia, àquilo que eu penso, né? O Senhor concorda com aquelas 5 mulheres e decreta ali, faz um acréscimo ali na lei, e decreta que um pai que não tivesse, né, filhos, ele podia deixar seus bens para sua filha, e se não tivesse filhos nem filhas, podia passar a terra ali para o seu parente mais próximo. Essa decisão, meus irmãos, de permitir que as filhas herdassem os bens do pai, resolveu essa questão. Porém, lá na frente a gente vai ver que cria-se um outro problema, né? Lá na frente a gente vai ver no capítulo 36 de Número ainda, que dentro ainda do contexto dessa tribo de Manassés, gera ali, levantada a seguinte questão: se uma filha que houvesse herdado a terra de seu pai se casasse com um homem de outra tribo, isso faria com que a terra ela saísse, né, da tribo original e passasse a fazer parte das propriedades da tribo daquele marido com quem ela se casou.
Então Moisés mais uma vez consulta o Senhor e diz que a solução era ordenar que as filhas que tivessem herança, elas se casassem com homens pertencentes à mesma tribo. Capítulo número 36, versículo número 6 de Números, os irmãos vão meditar nesse capítulo mais na frente. Esse procedimento simples, né, permitiria que as filhas se casassem, mas ao mesmo tempo manteria a propriedade da família em sua tribo original. As filhas de Zelofeade aceitam isso de bom grado. Os irmãos vão ver que era como se essa atitude, essa questão que foi levantada tivesse sido direcionada justamente para elas. Mas elas aceitam isso de bom grado. Isso demonstra mais uma vez acerca do sentimento. Essa atitude delas, de maneira alguma, serve como base para alimentar alguns grupos que querem fazer exaltação de alguém de uma forma abrupta, de uma forma violenta. Isso de maneira alguma, esse texto de maneira alguma alimenta essas coisas. Essas 5 irmãs, elas obedeceram ao decreto e cada uma se casou com um primo seu, como era estabelecido, e ali a sociedade da época, a cultura israelita, estabelecia que assim se fizesse. Então perceba, meu irmão, que na sociedade de hoje não há necessidade de regras desse tipo, né? De seguir como se fosse, tomar para si a atitude daquelas mulheres como se fosse para acontecendo na nossa vida, na nossa sociedade. Mas isso era muito importante para o povo de Deus na antiguidade. Havia um plano de Deus para que essa nação ela se perpetuasse ao longo dos séculos, ao longo da história. E a gente vai ver aí Israel como um povo antigo, né? Muitos povos se perderam ao longo da história, muitas nações sumiram, muitos impérios desapareceram, mas a nação de Israel permaneceu. E olhando a ótica da Bíblia e a ótica de Deus, a gente vai ver que muitas dessas leis estabelecidas por Deus, que inspirou seu servo Moisés para escrever, contribuíram para isso aí, para que isso acontecesse. Então, seguindo no comentário, a gente vai ter aqui um texto dos versículos 12 ao 17 do capítulo 27, Deus anunciando a morte de Moisés. Eu vou fazer a leitura desses versículos, vou ler do versículo 12 até o versículo 17, que diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe este monte Abarim e vê a terra que tem dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto rebeldes fostes no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificardes nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Um sentimento de grande responsabilidade que Moisés enxergava nisso aí. Afinal, ele não estava tratando com um povo qualquer, ele estava tratando com um povo que Deus muitas vezes repetiu: é um povo de minha propriedade. 14 horas e 29 minutos, vamos a mais um hino com um especial, um super especial com o Grupo Logos nessa semana. A gente vai... é até importante eu dizer aqui, aqui você já encontrou uma advogada de defesa, viu? Refiro-me à pessoa da irmã Glorinha Meira, que ela me repreendeu aqui de forma como que fosse uma mãe. Não é para me ter dito que você perdeu para Marneide, não, que todos sabemos que Marneide corre muito bem. Tem uma mensagem para ela aí de gratidão. Eu agradeço o carinho da irmã Glorinha Meira. Mas a gente tem consciência que existem pessoas que nasceram mesmo com uma predisposição para o esporte e que a gente tem que fazer um esforço muito grande para alcançá-la, né? Mas eu creio que um dia eu alcance, eu até mesmo a ultrapasso, né? Grupo Logos pode ir.